Fala galera, boa noite a todos. Bora começar mais uma aula aqui. Pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha na aula 42B. Nós vamos falar sobre prismas, a parte 1 dessa aula sobre prismas. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre poliedros, né? A gente estudou os poliedros convexos, né? Falamos sobre os sólidos, né, geométricos, o número de arestas, o número de vértices, o número de faces e tal. E agora a gente vai começar a estudar alguns sólidos aí particular, tá? Alguns sólidos particulares. Vamos começar pelos prismas, tudo bem? Mas os prismas, a definição eu vou passar na próxima aula. Nessa primeira parte aqui, a gente vai falar sobre paralelepípedos, que é um tipo de prisma, tá? É um tipo de prisma. Na próxima aula eu vou generalizar, tá, a ideia aqui de prisma. O que são paralelepípedos? Eu posso dizer que é um hexaedro, lembra? O que é um hexaedro? Esse prefixo hexa aqui significa 6 faces. 6 faces. É um hexaedro em que as faces são paralelogramos. Todas as faces são paralelogramos. Tudo bem? Depois, na próxima aula, eu vou dizer que isso aqui é um prisma cuja base é um paralelogramo. É um pouquinho mais simples também. Belezinha? Olha só, eu tenho aqui um poliedro, né, um 6 faces, um hexaedro, e que todas as faces são paralelogramos. Tá? Isso aqui vai se chamar paralelepípedo. Olha só, eu tenho um sólido desse tipo aqui, tá vendo que ele está meio inclinado? Olha, ele está um pouquinho inclinado. Esse tipo de sólido aqui, ele é um sólido oblíquo, é um paralelepípedo oblíquo, tá? Esse daqui já é reto. Olha só, é o paralelepípedo reto-retângulo, a famosa caixa retangular, né? Esse aqui tem uma aplicação muito grande. Vários objetos aí, inúmeros objetos têm esse formato aqui, ó. Inúmeros objetos têm esse formato, tudo bem? Raramente nós vamos usar esse cara aqui, né? Mas nós já sabemos o que são arestas, o que são vértices e tal. Belezinha? Então, olha só, esse cara aqui, ele vai ter o que nós chamamos de dimensões. Esse aqui é o que mais a gente vai estudar, tá? Mas a gente vai estudar. Quem são as dimensões desse paralelepípedo? Ó, vou chamar aqui de dimensões, tá? As dimensões são, eu vou chamar aqui, ó, o A, tá vendo? Quem que vai ser esse A? Esse A aqui eu posso chamar de comprimento da caixa, ou comprimento do paralelepípedo, tá vendo? Eu tenho aqui o B, esse B vai ser a largura da caixa, tá? Vai ser a largura. E eu tenho o C aqui, ó. Quem que vai ser esse C? Esse C vai ser a altura. Ele vai ser a altura. Então, comprimento, largura e altura da caixa são as dimensões do paralelepípedo, tá? As dimensões da caixa, belezinha? E essas dimensões aqui estão em qualquer unidade de comprimento. Pode estar em centímetros, milímetros, metros, decímetros. Tudo bem? Certinho? Beleza, esse daqui é o paralelepípedo reto-retângulo, ou simplesmente paralelepípedo retângulo. Vamos estudar eles aqui, ó. O que a gente tem de informação sobre esse cara aqui? Quantas faces ele tem? Olha só, eu vou pegar aqui, número de faces. O número de faces a gente representa como? O número de faces a gente representa por F, né? Quantas faces ele tem? 6 faces, por isso que ele é chamado de hexaedro, são 6 faces. Todas elas são paralelogramos. Ah, professor, por que paralelogramo? Isso aqui é um retângulo. Então, as faces aqui são retangulares. Lembrando que retângulo é um tipo de paralelogramo, né? Tá? Se ele for oblíquo, fica claro aquele paralelogramo que a gente conhece. Agora, o retângulo é um tipo de paralelogramo, né? Losango também é um tipo de paralelogramo, tá? E óbvio, o quadrado ele é também um paralelogramo. Tudo bem? Então, ó, tem 6 faces. Que mais que ele tem aqui, ó? Número de arestas. Quantas arestas tem esse paralelepípedo aí, hein? Fala pra mim. Quantas arestas tem? 4 em cima, 4 embaixo e as 4 laterais aqui. São quantas? 12 arestas. E por último aqui, ó, quantos vértices? Número de vértices desse sólido. Número de vértices desse sólido, que a gente representa pela letra V. Quantos vértices tem? Fala para mim. Quantos? Quantos vértices tem ali? Ó.
1, 2, 3, 4 em cima e 4 embaixo. São quantos? 8 vértices. Lembra que isso aqui vale a relação de Euler, né? Lembra da relação de Euler? Na aula passada a gente viu isso aqui. A relação de Euler, ele fala o quê? Que V mais F é igual a A mais 2. Essa relação aqui é importantíssima, vale nessa brincadeira aqui. Tudo bem? Lembrando que as arestas 4 a 4 são congruentes, tá vendo? Essas aqui são os comprimentos, são 4 de medidas A, 4 de medidas B daqui para o fundo e 4 de medidas C, que são as alturas. Belezinha? Fechou? O que a gente está interessado em calcular aqui desse paralelepípedo? A gente quer calcular a área, né, da superfície dele e também o volume. Tudo bem? Então vamos falar aqui sobre áreas. Áreas desse cara aí. Áreas e o volume desse cara. Áreas e volume. Vamos lá, você já sabe, né? A base nesse caso aqui pode ser qualquer lado, tá? A base pode ser qualquer face. Tá? Do jeito que está aqui, geralmente a base é o que está apoiada no plano, né? É um retângulo de dimensões o quê? A por B, tá? Então aqui, ó, área da base, quanto que vale a área da base aqui? A vezes B. A área da base é A vezes B. Tá vendo? Quem seria a área lateral? A área lateral desse cara aqui. A parte lateral são retângulos, olha só. Isso aqui é C a altura, aqui também é C, ó. E aqui também é C. A parte lateral é esse retângulo da frente, que é A por C. Né? Lá do fundo também tem um A por C. Né? E aqui na lateral é um retângulo B por C, que por sinal é igual esse daqui que está na outra lateral aqui, ó, B por C. Tudo bem? Então a área lateral vai ser o quê? Fala para mim. Área lateral vai ser duas vezes, porque eles são dois, ó. Só a parte lateral. A por C e B por C. Então vai ser assim, ó. A vezes C mais B vezes C. Tá vendo? Isso aqui vai te dar a área lateral. Por que tem aquele 2 ali na frente? Fala para mim. Por quê? Por que tem aquele 2 ali na frente? Porque as faces, 2 a 2, são congruentes. Essa daqui da frente é congruente àquela lá do fundo. E essa da lateral aqui, que é BC, é congruente a essa outra lateral aqui, ó. Entendeu? Por isso que tem aquele 2, na hora que eu distribuir, eu conto cada face 2 vezes. Belezinha? E a área total? A área total é o quê? É a área lateral mais as duas bases, né? 2 vezes a área de cada base mais a área lateral. Tudo bem? Ó, quem seria isso aqui? Área total, deixa eu falar aqui, ó, de uma maneira mais simples. Área total é 2 vezes. Eu vou incluir as bases, é a mesma fórmula lá, só que eu vou incluir as bases. Tá vendo? Vai ser assim, ó. Eu vou colocar assim. Vou colocar desse jeito aqui, ó. É 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Tá vendo? Isso daqui, gurizada, olha só, é importante se você tiver o sólido fechado, tá? Se ele for fechado. Caso você tenha uma caixa desse formato aqui que é aberta, sem tampa, o que ia mudar? Fala pra mim. O que ia mudar se ele fala que essa caixa não tem tampa? Onde que estaria a tampa? Ó, a tampa não seria isso aqui? Geralmente é a parte de cima, né? Não é? Geralmente é a parte de cima. Esse daqui seria a tampa. Se ele falar que tem uma caixa aberta, essa tampa aqui é o retângulo de dimensões A por B. Então aqui você vai contar só uma vez, tá? Fechado é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tem 2. Geralmente eu coloco esse 2 em evidência, ó. O 2 que multiplica o A vezes o B, mais o A vezes o C, mais o B vezes o C. Tudo bem? Então aqui nós temos a área total de um paralelepípedo fechado. Fechado. E se ele for aberto? Se ele for aberto, se o paralelepípedo for uma caixa aberta, o que vai acontecer? Se ele for aberto, olha só. A área total vai ser 2AB mais 2AC
mais 2BC. Vamos lá. Se ele for aberto, o que vai acontecer? Essa parte aqui, AB, esse retângulo AB, você vai contar embaixo. Em cima é aberto, tá vendo? Significa o quê? Que esse 2 aqui ó, vai sumir daqui, tá vendo? Vai sumir aquele 2. Ó. Se ele falar que tem uma caixa aberta, tá? Significa que essa daqui você tira, ó, de cima. Então você cortou esse 2, conta só uma vez. Tá vendo? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Belezinha? Então tá. Galera, olha só. Uma coisa importante aqui que a gente precisa saber calcular é o volume. É o volume desse sólido. Volume é a capacidade de armazenamento. Se ele é vazio, volume é a capacidade de armazenamento desse sólido. Imagina essa caixa aqui, ó, formato de uma piscina, de uma caixa d'água, de uma cisterna. Qual que é a capacidade de armazenamento disso aqui? É o volume, tá? Isso, o volume de um paralelepípedo a gente vai calcular dessa maneira aqui, ó. O volume vai ser A vezes B vezes C. Você obtém somente multiplicando todas as dimensões, ó. A vezes B vezes C. Tá vendo ali? Beleza? Joia. Agora, olha só. Vem comigo para cá. Eu vou falar agora sobre a diagonal, olha só, a diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo. Olha só, gurizada, eu vou desenhar aqui um outro paralelepípedo, para a gente falar sobre a diagonal, tá? Olha só, desenhando um outro aqui. O que é a diagonal de um paralelepípedo, hein? O que será que é? A diagonal desse paralelepípedo, vocês têm ideia? Hã? É um ângulo lá no meio do paralelepípedo. Bissetriz do ângulo? Ó, aqui a sala de aula tem o formato de um paralelepípedo. A maioria dos cômodos aí é uma caixa retangular, não é? Malu, a diagonal desse paralelepípedo aqui, pega a sala de aula, né? Você liga aquele vértice lá de cima, passando por dentro da sala, no oposto lá embaixo. Entendeu? Essa aqui é a diagonal. Então a diagonal aqui, ó, seria quem? Eu vou pegar esse vértice aqui em cima e vou ligar com esse daqui, ó, com esse vértice aqui. Tá vendo? Ó? Essa daqui é a diagonal do paralelepípedo. Por que ela é importante, essa diagonal aqui? É o maior comprimento que cabe na caixa. É o maior comprimento, tá? Eu vou chamar essa diagonal aqui de desão, ó. Vou chamar de desão a diagonal da caixa. Como que eu vou calcular isso aí? Ora, eu vou fazer o seguinte, ó. A altura é C. Então aqui, ó, essa altura é C. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó, essa altura que mede C, e eu vou considerar esse triângulo ali, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Aqui é 90 graus, ó. Você consegue perceber esse triângulo que tem lá dentro da caixa, que é um triângulo retângulo? Eu vou querer aplicar o que ali? Eu vou querer aplicar Pitágoras. Só que aqui embaixo eu tenho essa diagonal da base, no chão. No chão. Tá vendo? Aqui é A, aqui é B, não é? Cara, aqui eu vou chamar de Dzinho, a diagonal da base. Dzinho é a diagonal da base. Olha só. Dzinho é a diagonal da base. Eu vou aplicar Pitágoras aqui, tá? Nesse triângulo aqui da base, ó, do chão. Como é que fica? O Dzinho não é a hipotenusa? Aqui, galera, aqui é 90 graus, ó. Eu vou aplicar primeiro Pitágoras aqui no chão. Tá vendo aqui, em vermelho? Aplicando Pitágoras ali, a gente tem o quê? A gente tem que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a D ao quadrado, não é isso? Os catetos, soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Agora eu vou aplicar o seguinte, ó, Pitágoras aqui, nesse triângulo azul. Nesse triângulo azul. Como é que vai ficar?
Dzão ao quadrado é igual. Aqui vai ficar D ao quadrado mais C ao quadrado. Ei, só que aqui, Dzinho ao quadrado não é isso aqui, ó. Isso aqui eu vou colocar no lugar desse Dzinho ao quadrado aqui. Dzão ao quadrado. Isso, mais C quadrado. E aí eu quero D, tá elevado ao quadrado, passo para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então você tira aqui a diagonal do paralelepípedo, é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então é assim que a gente vai calcular a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões é A, B e C. Tá vendo? Essa forma aqui. As dimensões, eleva ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada. Tá vendo? Belezinha? Fechou. Agora, eu quero falar sobre o cubo. O que é um cubo? Um cubo é um tipo especial de paralelepípedo. Então, o cubo tem todas as faces quadradas. Ó, todas as faces quadradas. É um paralelepípedo em que todas as faces são quadradas. Tudo bem? Então, olha só. O que é um cubo? Olha só, tem aqui, ó. O cubo é um paralelepípedo, é uma caixa quadrada. Só que como é quadrada as faces, todas elas têm mesma aresta, não é? Então aqui, ó, o cubo, ao invés de A, B e C, o B e o C são iguais a A. Tá vendo? É tudo igual a A. Então o A é a aresta do cubo. O A é a aresta. Tá vendo? Se o A é a aresta, galera, vamos calcular tudo aquilo que a gente viu lá, ó. Olha só. Área total. Como seria a área total desse cubo, hein? Área total do cubo. É a mesma forma. A gente vai usar as mesmas fórmulas que a gente viu lá para o paralelepípedo. Área total. É 2 vezes AB mais AC mais BC. Só que o B e o C são todos iguais a A. Então, aqui fica A vezes A vezes A e A vezes A. Vai dar A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, que dá 3A quadrado. 3A quadrado vezes aquele 2, 6A quadrado. E de fato, né, ó, a área total, por que é 6 vezes o A ao quadrado? Porque são 6 quadrados de lado A, não é? Olha só, pega cada quadrado desse aqui, que é a face do cubo, é um quadrado de lado A. Quantos quadrados tem? 6. Então é 6A quadrado, a área total dele. Ó. E a área de uma face é a área de um quadrado, é A quadrado. Tudo bem? É A quadrado. Galera, e fala para mim, qual que é o volume de um cubo? Como que a gente calcula o volume de um cubo? É A vezes B vezes C. Só que o B e o C são todos iguais a A. Então é A vezes A vezes A, que dá A ao cubo. Ó, o volume do cubo, isso aqui é A ao cubo. Pega a medida da aresta e eleva ao cubo. Tá vendo? E por último, a diagonal do quadrado. Desculpa, diagonal do cubo. Onde que está a diagonal? A diagonal está aqui, ó. Você pode pegar a diagonal do cubo aqui, tá vendo? Olha só, a diagonal do cubo. Vou chamar aqui de Dzão. Quanto que mede a diagonal do cubo, hein? Gente, a diagonal do cubo, olha aqui. Nós vamos usar a mesma fórmula da diagonal do paralelepípedo. Vem comigo aqui. No lugar do B e do C, você coloca A. Então vai ficar A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Dá quantos A quadrado? 3. 3A quadrado. Quem está ao quadrado sai da raiz. Então quem que é? O A. O A sai e o 3 fica. Ó, 1A quadrado, 2A quadrado, 3A quadrado. Então, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Só um rascunho aqui. A diagonal vai ser raiz quadrada de 3A quadrado. Como aqui está o quadrado, corta, esse A sai, o 3 fica. Então fica A raiz de 3. Tá? Então a diagonal de um cubo
é aresta multiplicada por raiz de 3. A diagonal de um quadrado é a vezes raiz de 2. A diagonal de um quadrado, aqui, por exemplo, aqui, ó, é a raiz de 2. A diagonal do cubo é a raiz de 3. A raiz de 3. Belezinha? Joia. Então, galera, só vamos aqui, ó. Deixa eu só falar aqui sobre unidades de volume, tá? Ó, unidades de volume. Rapidinho para a gente ir para os exercícios. Unidade de volume. Se você tem uma caixa, ó, cúbica, essa caixa cúbica aqui, tá vendo? Se essa caixinha aqui tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, qual que é o volume? O volume aqui não é 10 vezes 10 vezes 10? Vai dar quanto? Vai dar 1000 centímetros cúbicos. Cara, 1000 centímetros cúbicos é equivalente a 1 litro. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro? 1 decímetro, olha só, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Isso aqui, ó, eu poderia dizer que é 1 decímetro cúbico também. Tá? Agora, olha só. 1 litro tem 1000 ml, não tem? 1000 ml, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Se 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 ml, significa o quê? Significa que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, olha só, para você passar de centímetro cúbico para ml, você só faz o quê? Só muda o centímetro cúbico para ml. É a mesma coisa, são equivalentes. Centímetros cúbicos e ml são equivalentes. Então, 100 centímetros cúbicos é 100 ml. É a mesma coisa. Essa foi minha prova de quarta-feira. Se eu tivesse essa aula semana passada... Sério, Matheus? Puxa vida. De ontem. Olha só. Olha, isso aqui é interessante, né? Isso aqui é bom saber. Né? 170 centímetros cúbicos é 170 ml. Cara, discussão um tempo atrás aí que eu fiz. Olha só. Fala, Matheus. Eu tinha uma discussão um tempo atrás aí sobre litro e quilo e eu tava certo mesmo. Você tava certo, cara? Não é, os caras vão um pouco. Então vamos lá. E agora esse daqui, ó, pra gente fechar, gurizada? Pra gente fechar isso aqui. E se você tem uma caixa cúbica de, olha só, ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ei, o volume disso aqui é quanto? 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar o quê? 1 metro cúbico. Quantos litros cabe numa caixa de 1 metro cúbico, hein? Fala pra mim. Uma caixa aqui, ó, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Cabe em quantos litros? 6 centímetros cúbicos. Ó, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então, eu estou mostrando para vocês essas aqui que são as principais equivalências, para você saber transformar de uma para outra. Tá vendo? Então, de metros cúbicos para litros, multiplica por 1000. O contrário, você divide, né? De centímetros cúbicos para litros, você divide por 1000. Tá vendo? Divide por 1000 vai dar 1. Divide por 1000 vai dar 1 litro. Belezinha? Fechou? Então tá, gurizada. Vamos para os exercícios de sala. Vamos lá para os exercícios de sala. Abra sua apostila aí. Vamos pegar e matar os exercícios. Exercícios de sala. Aí lá a gente faz os exercícios como exemplo, tá? Exercícios de sala da nossa apostila. Vamos lá. Exercício 1. Deixa eu pegar minha apostila para ver o que nós temos aí. Olha só. Questão 1, acompanha aí, ó. O FTM. Sem perda de volume original, um ourives pretende transformar um cubo de ouro de 1 centímetro cúbico em uma placa na forma de um paralelepípedo reto retângulo. Adotando a medida da aresta do cubo como largura
da placa e 50% da medida da aresta do cubo como a altura da placa. A medida em centímetros do comprimento dessa placa resultará em... Olha só, nós temos o quê? Ó, sem perda de volume, ele não vai perder o volume, tá? Então, você tem ali um cubo de ouro. O que ele vai fazer? O que o ourives faz? Ele derrete o cubo de ouro ali, né? O volume não perde, o volume mantém, só que aí ele molda em outro formato, né? Ele só vai derreter e fazer uma outra coisa. Então, ele tinha aqui, ó, ele tinha um cubo de ouro. Esse cubo de ouro, ele tem quanto de volume, hein? Quanto que ele tem de volume aqui, esse cubo? Ele tem 1 centímetro cúbico. Então, significa que ele é 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Certo? Então, o volume disso aqui é 1 centímetro cúbico. Aí ele quer transformar isso em um paralelepípedo reto retângulo. Então, ele vai transformar esse cara aqui num paralelepípedo reto retângulo. Tá? Então, ó, paralelepípedo reto retângulo, uma caixa retangular aqui. Não é desse tamanho, vai ser menor um pouquinho, porque vai manter o volume, não vai? Vai manter o volume. Mas vamos lá. O que vai acontecer? O que ele está falando aí? Ó? Adotando a medida da aresta do cubo. Quanto que vale a aresta do cubo? 1. A aresta do cubo é 1. Ó, como sendo a largura da placa. Então, a largura da placa é 1 centímetro. Tá vendo? Qualquer lugar pode ser a largura aí. 50% da medida da aresta do cubo como altura. Quanto que é 50% da aresta? Meio. A altura vai ser meio. Meio centímetro. Aí, a medida em centímetros do comprimento da placa, quanto que vai ser esse comprimento aqui? X. X. Tá vendo? Então, o que acontece, galera? O volume antes é igual ao volume depois, não é? Vai mudar o volume? Não, é o mesmo volume, tá? É o mesmo volume. Então, o volume desse cara aqui também vai ser 1, ó. O volume desse cara aqui também vai ser 1. Vou chamar de velhinha. Tá? Como que eu calculo o volume daquilo ali? Ora, o volume disso aqui é x vezes 1 vezes meio. Quanto que dá esse volume aqui, hein? Quanto que dá esse volume aqui? Esse volume aqui também dá 1 centímetro cúbico. Tá vendo? Agora eu vou resolver aqui achar o x, galera. Ó, eu vou resolver essa brincadeira aqui e achar o x. Como é que fica isso aqui? X vezes meio, 0,5, posso colocar 1 sobre 2? Posso? Então, ó, isso aqui vai ficar x vezes 1 sobre 2 é igual a 1. Aquele 2 que está ali pode multiplicar cruzado lá? Ó, o 2 está dividindo o x aqui, ele passa multiplicando cruzado ali. Ó. Ele multiplica cruzado lá em cima. Bem fácil aqui, tá vendo? Então, eu tiro que o x vale quanto aqui? O x vale 2 centímetros. O x vale 2 centímetros. Então, tem essa alternativa aí? Letra D. Letra D é a resposta desse exercício. Tá vendo? Então, ele mudou. Um cubo 1 por 1 por 1 virou um paralelepípedo 2 por 1 por meio. Né? Então, aumentou aqui, só que teve que reduzir aqui. Não é? Na altura, certo? Para manter o mesmo volume. O mesmo volume. Fechou, gurizada? Essa é a questão 1. Vem comigo para cá. Eu posso apagar essa brincadeira aí? Sim ou não? Belezinha. Vai lá, tira uma foto desse quadro aí para nós, Matheus. Top. Quando for um paralelepípedo fechado. Todas as faces fechadas. Se ele fala que não tem tampa, que é sem tampa, então essa parte aberta aqui, ó, que é esse retângulo AB, você corta o 2, fica só 1. Entendeu? Belezinha? Fechou. Então vamos lá. Apagando aqui, vamos fazer o exercício 2. Exercício 2. Cruzada, tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Beleza. Bom, qualquer coisa dá um grito aí. Ó, exercício 2. Vamos lá, vamos ver o que está falando aí. Esse exercício 2. Bora aqui. Ó,
Uma caixa de dimensões 16 centímetros por 40 centímetros por 64 centímetros. Vou desenhar essa caixa aqui, ó. Vou desenhar essa caixa aqui. Tem essa caixa. Olha o que está acontecendo. Eu tenho essa caixa aqui. Olha as dimensões dela. Ó, eu vou colocar o seguinte, ó. Ela tem quanto, essa caixa aí? 16 por 40 por 64. Eu vou chamar aqui de 64, tanto faz ali onde você coloca as dimensões. 64, aqui 40 centímetros e aqui 16 centímetros. Tá vendo? Tem essa caixa aí. Ela precisa ser montada com o menor número possível de cubos construídos com papel cartão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir essa caixa com cubinhos. Eu vou montar uma caixa com cubos, tipo Lego. Entendeu? Tipo Lego. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Sei lá, vou desenhar um cubinho aqui. Aqui é um cubinho. Eu vou montar vários cubinhos aqui, aqui e aqui. Tá? Isso que ele quer. Vou montar essa caixa com cubinhos. Tudo bem? Não ficou legal esse cubinho aqui não, né, Matheus? Mas tá bom. Vai lá. Ó. Ó. Bom demais esse negócio aqui. Olha só, cheio de cubinhos. É. Ó. Vamos lá. Sabendo que cada folha de papel cartão mede aproximadamente 0,5 metros quadrados, a quantidade de folhas necessárias para a construção dos cubos, a fim de montar a caixa é... Olha só, eu vou montar esses cubinhos com papel cartão, tá? Um papel cartão, ó, uma folha de papel cartão tem quantos metros quadrados de área? A folha de papel cartão tem meio metros quadrados. Aqui tem uma coisa importante, grifa aí, ó. O que ele fala lá? Ela precisa ser montada com o menor número possível de cubos. Eu quero o menor número possível de cubinhos aqui. Entendeu? Eu quero o menor número possível de cubinhos. Como que eu faço para saber qual que é o menor número possível de cubinhos que eu vou montar aqui? Hã? Porque se eu quero a menor quantidade de cubinhos, pensa aqui, olha aqui comigo. Se eu quero a menor quantidade de cubinhos, esses cubinhos têm que ter a maior aresta possível. Não é? A maior aresta. Só que a hora que eu construir com um cubinho aqui, ó, esses cubinhos têm que ter uma aresta de que forma que encaixe certinho aqui 64, aqui também encaixe certinho no 40 e a altura também certinho no 16. Não pode sobrar ou faltar espaço. Tem que encaixar certinho. Então, o segredo está em achar a aresta desse cubinho aqui. Quanto que vale a aresta desse cubinho aqui? Hã? Eu quero, olha só, a menor quantidade de cubos possível para montar. Só que a menor quantidade de cubos possível, eu tenho que ter cubos maiores possível, né? Quanto maior o cubo, melhor. Só que ele tem que encaixar no 64, no 40 e no 16. Quem que é a aresta desse cubo? Aresta. Sabe quem que é? Vai ser o MDC entre 64, 40 e 16. Por quê? Tem que encaixar certinho aqui. Então tem que ser o número que divide 64 para dar certinho a quantidade aqui, que divide 40 para dar certinho aqui e que divide 16 para dar certinho aqui. E tem que ser o maior possível, porque eu quero o menor número de cubos. Quem que é o maior divisor comum entre 64, 40 e 16? Quem que é o maior número que divide os três ao mesmo tempo? 4? 4 é divisor comum, só que não é o maior. Quem que é? O maior é o 8. O maior número que divide esses três ao mesmo tempo é o 8. Entendeu? Então, cada cubinho desse, ele vai ter que ter 8 centímetros de aresta. Então, ó, cada cubinho tem que ter
8 centímetros de aresta. Então ele tem que ser 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros. E aí, para construir esse cubinho, quanto de papel que eu preciso? A quantidade de papel, olha só, vou calcular aqui a área. Eu vou montar com papel cartão. Vai ser a área total desse cubo. Quanto que é a área total desse cubo? 6 vezes 8 ao quadrado. Olha lá, a área total do cubo não é 6a quadrado? São 6 quadradinhos desse 8 por 8. Então, 8 ao quadrado multiplica por 6. Quanto que dá isso aqui? 8 ao quadrado é 64. Alexia, quanto que é 6 vezes 64? 6 vezes 64 é igual a 384. 384 centímetros quadrados. Cada cubinho desse tem essa área. Eu quero saber quantas folhas de papel cartão que eu vou usar. O que eu vou fazer, gurizada? Se cada cubinho é 384 centímetros quadrados, eu quero saber quantas folhas que eu vou usar. Quantos cubinhos que eu vou precisar? Vamos lá. Número de cubos. Número de cubos. Como que eu faço para saber a quantidade de cubos, hein? Quantos cubos vão caber aqui nessa carreira? Não, primeiro aqui, ó. Cada cubinho tem 8 centímetros de aresta. Eu quero saber quantos cubinhos vão caber aqui nessa carreira. Se tem 64 e cada aresta é 8, 64 dividido por 8. Dá 8. Dá 8 cubinhos aqui, ó. 8 vezes 8 dá 64. E aqui na largura, quantos cubinhos cabem? Divide por 8 isso aqui. Quantos cubinhos vão dar aqui? 8, 8, 8, vão caber 5. E na altura, quantos cubinhos vão caber? Na altura, 2 cubinhos. Então, ao todo eu vou ter quantos cubinhos aqui? 8 vezes 5, 40 vezes 2, 80 cubos. Eu vou ter. Então, ó, 80 cubos, cada cubo tem isso aqui. Qual que é a área total que eu preciso aqui? Ó? Área total. Área de papel que eu preciso. Fala para mim. Qual que é a área de papel que eu preciso? Não vai ser 80 vezes 384? Não é? São 80 cubinhos, cada um tem essa área. Alexa, quanto que é 80 vezes 384? 80 vezes 384 é igual a 30.720. 30.720 centímetros quadrados. Esse é o total de papel que eu preciso. Entendeu? Esse é o total de papel que eu preciso. Agora eu quero comparar com essas folhas. Quantas folhas eu preciso dessa aqui? Como que eu faço para saber quantas folhas? A área que eu preciso é essa. Uma folha é isso aqui. Como que eu faço para saber o número de folhas, hein? Você vai... Número... Você vai dividir o número de cubos Eu vou dividir essa área aqui, a quantidade de papel, né? A área de papel que eu preciso, né? Pela área de uma folha. Pela área de uma folha. Então, a área aqui é quanto? 30.720, eu vou dividir por meio. Só que aqui nós temos um problema, né? Porque aqui está em centímetro quadrado. E a folha está em quê? Metros quadrados. Eu vou ter que converter quadrados, né? Como que eu faço isso? Como que eu passo? Cadê? Será que tem um espaço aqui? Olha aqui comigo, ó. Olha aqui comigo. 1 metro para centímetro. O que eu preciso fazer para passar de metro para centímetro? De metro para centímetro, você multiplica por 100. Multiplica por 100. E de metro quadrado para centímetro quadrado, você multiplica por 100 ao quadrado. Entendeu? De 1 metro tem 100 centímetros, então multiplica por 100. Agora, de metro quadrado para centímetro quadrado, que é a área.
você multiplica por 100 ao quadrado. Quanto que dá 100 ao quadrado? 100 ao quadrado é 10.000, né? São 4 zeros. São 4 zeros. Então, eu vou multiplicar aqui por 10.000. Tudo bem? Porque aí eu já passo, já fica tudo em... Aqui fica em centímetros quadrados e aqui eu já passo para centímetro quadrado. Quando eu multipliquei por 10.000, virou centímetro quadrado, tá vendo? Fechou? Quanto que dá isso aqui? Vem para cá, ó. Não tem mais espaço. Vem para cá. Quanto que dá essa brincadeira? Gurizada, embaixo, ó, quanto que dá meio vezes 10.000? Fala para mim. Meio vezes 10.000. Meio vezes 10.000. Ou então o número de folhas. Número de folhas. Quanto que dá essa brincadeira aqui? Hã? O que foi, João? Caraca, mano. Tô precisando direito hoje não, velho. Tá 5. 5.000? Então isso que vai dar 5.000. Então a gente vai ficar com o quê? Ó? 30.720 dividido por 5.000. Então isso aqui vai dar aproximadamente 6,14 folhas. Ei, que coisa isso pediu? Presta atenção. Ele pediu assim, ó. A quantidade de folhas necessárias para a construção dos cubos. Quantas folhas são necessárias? Hã? 6 folhas dá? Não dá. Então isso aqui, olha só, 6 folhas vai faltar. Vai faltar um pouco. Então, quantas são necessárias então? Então são necessárias 7 folhas. Então, ó, 7 folhas. Tem que sobrar, não pode faltar, né? Então, 7 folhas. Qual que é a alternativa correta dessa questão aí? Letra A. A alternativa correta da questão é letra A. 6 folhas não é suficiente, vai faltar um pouco. É chão, isso aqui foi legal, ó. Questão da Universidade Federal de SJ, não sei de onde que é. Cai no Enem desse tipo aí. O Enem gosta muito desse tipo de questão. Belezinha, gente? Entenderam? Função, né? Função pra caramba essa questãozinha aí. Mas é legal. Foi bem frisado. No Enem, o Enem gosta desse tipo de questão aí. Entendeu? Conversão de unidades, essa parte aí também. Tá vendo? Belezinha? Vamos lá, gurizada, caminhando aí pro penúltimo exercício. Olha só, penúltimo exercício, nós temos um cubo vazado. Um cubo vazado. O que é um cubo vazado, hein, professor? Tem um furo ali, né? Tem um furo, ó. Olha só. Tá vendo ali? Galerinha, olha só. Ele fala assim, ó. O cubo abaixo tem aresta 6 centímetros. Esse cubo maior aqui tem 6 centímetros de aresta. 6 por 6 por 6. Tá vendo lá? Ó, e 3 furos de secção quadrada de lado 2 centímetros. Então, esses furos aqui, ó, ele é vazado. Aqui é 2 centímetros, tá? Por 2 centímetros. Esses furos aí são quadrados 2 por 2. Belezinha? Que atravessam totalmente. Então tem esse buraco aqui, ó, que lá do outro lado vai sair lá, aqui vai sair lá do outro lado e de cima para baixo também vai atravessar. Determine o volume do sólido resultante. Se eu fizer esses buracos aqui, eles vazarem, vai ficar um cubo inteiro? Não, né? Eu tenho esses buracos. Ele quer saber o volume do sólido, né, sem a parte vazia. Sem a parte vazia. Como que a gente tem que pensar nisso aqui? Para calcular esse volume aqui. Na verdade, eu tenho que pegar o volume do cubo grande e eu vou tirar os cubinhos pequenos. Se você for olhar a parte vazia, vão formar cubinhos, né? Se aqui tem 6, ó, aqui é 2 por 2.
Você concorda que nesse buraco aqui, ó, vai ter um cubo no meio, na forma de cruz, né? Vai ter um cubo aqui e um cubo aqui, no comprimento. Vai ter um embaixo, um em cima e um no meio, na altura. E na largura aqui vai ter um cubo aqui, um aqui e um aqui. Você consegue saber, cada cubinho desse é 2 por 2, né? Tem 2 centímetros de aresta, não tem? Quantos cubos vão ter ali na parte vazia? Você consegue? Quantos cubos vão ter? Ó, é como se fosse aqui na frente. Um cubo aqui, 2, 2 e 2. Então, só nessa carreira aqui tem 3 cubos aqui, ó. Essa parte vazia. Tem um aqui, um no meio e um do outro lado. Aqui também. Tem um aqui, outro no meio, outro do outro lado. Em cima, tem um para cima, um aqui no meio e outro embaixo. Vamos olhar assim? Quantas faces tem um cubo? 6. Aqui, né, cada face não tem um buraco? Cada face vai ter um cubo, então são 6 cubos. E tem um cubo, que é aquele lá do meio. Aquele cubo lá do meio. É para ter uma fileira de 3. São 3 fileiras de 3. 3 no comprimento, 3 na largura e 3 na altura. Só que não dá 9. Por quê? Porque aquele do meio, nós contamos ele 3 vezes. Lá do interior, lá do meio. Nós contamos ele 3 vezes. Por quê? Quando você contou aqui, o do meio, aqui, ó. Você contou 3, não foi? O do meio já contou. Contou aqui na largura. Contou de novo o do meio. Aqui, de baixo para cima, de cima para baixo. O do meio você contou 3 vezes. Não deu 3, 3 e 3, não dá 9? Dá 9. O do meio você contou 3 vezes. Você tem que contar só quantas? Uma. Você tira 2. Fica 1. Então, 6 com 1 dá quantos? 7. São 7. Então, olha só. Vem aqui, ó. O volume total vai ser o quê? Vai ser o volume do cubo, tá? Menos 7 vezes o volume dos cubinhos. 7 cubinhos. Quanto que é o volume do cubo? Fala para mim. O cubo grande. 6 ao cubo. 6 ao cubo. Menos 7 vezes. Quanto que é o volume de cada cubinho? 2 ao cubo. Então, isso aqui vai dar quanto, John? 216 menos 7 vezes 2 ao cubo é 8. Então, o volume aqui vai dar 216 menos 7 vezes 8. Isso aqui vai dar 7 vezes 8? 56. Então, o volume aqui, 216 menos 56. Fala para mim, galera. Quanto que dá isso aqui? Tá certo, né? 216 menos 56. Alexa, quanto que é 216 menos 56? 216 menos 56 é igual a 160. 160 centímetros cúbicos. É o volume que a gente tem ali. Belezinha? E galerinha, por último exercício, o exercício 4. Exercício 4. Vamos lá. Olha só. Nós temos aí um paralelepípedo retângulo, né? Paralelepípedo retângulo. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui nessa parte. Olha só. O que ele fala aí? Ó, dado um paralelepípedo reto retangular de dimensões 6, 9 e 12. Posso colocar em qualquer lugar aqui, ó. 12 centímetros. É, né? 12, 9 centímetros e 6 centímetros. O que ele quer? A diagonal do paralelepípedo. Ei, ele quer a diagonal. Cara, esse aqui é o A, esse daqui é o B e esse daqui é o C. Como é que a gente calcula a diagonal, hein? Isso, então isso aqui é o item A. Nós vamos calcular o seguinte, ó. A diagonal vai ser raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. É isso? Quanto que dá isso aqui? Raiz quadrada, me ajuda aí. 12 ao quadrado, 144, mais 9 ao quadrado, 81, mais 6 ao quadrado,
36. Somando isso aí, galera, a diagonal vai ser o quê? Raiz quadrada. Vamos lá, 144 com 36 vai dar 150, 180, quanto? 200 e? Vai, Malu. Ó, 261. É isso? 261 centímetros. Raiz quadrada de 261 centímetros, isso aí? Beleza. Deixa assim na forma de raiz. Geralmente, quando tem raiz assim, a gente faz o quê? A gente fatora. 261 dá para fatorar? Dá por quanto, hein? Por 3? Ó, me ajuda aqui. Vamos fatorar esse negócio aí. 261. Fatora. Por 3 dá quanto? Alexia, quanto que é 261 dividido por 3? 261 dividido por 3 é igual a 87. 87. 87 dá por 3? Alexia, quanto que é 87 por 3? 87 dividido por 3 é igual a 29. E 29 é primo. 29 é primo, só dá por 29 mesmo. Tá vendo? Então formou parzinho, quem que saiu ali? 3. Então ficou 3 raiz quadrada de 29 centímetros. Tá vendo? Essa é a diagonal do paralelepípedo. E galerinha, só falta a letra B para a gente fechar. Vem aqui comigo. Já estão matando. Só falta a letra B. O que ele quer aí? Soma das medidas de todas as arestas. Eu comentei durante a aula que o paralelepípedo ele tem 12 arestas. 4 a 4 congruentes. Não são 4 do mesmo tamanho, não são? 4 de mesmo tamanho. Então aqui, ó, é só a gente fazer o quê? A soma das arestas. Vai ser S. É 4 de um tipo, vai ser 4. São 4 arestas de 12. 4 vezes 12. Mais 4 de 9 centímetros. Mais 4 de 6 centímetros. Somando isso aqui, quanto que vai dar? 4 vezes 12. 48 mais 4 vezes 9. 36 mais 4 vezes 6, 24. Então, a soma de todas as arestas do paralelepípedo vai ser 108 centímetros. Gurizada, dessa forma, a gente conclui os exercícios de sala aí da aula 42B. Espero que vocês tenham entendido, tá? Façam os exercícios, tentem aí qualquer dúvida, olhe as resoluções no Telegram e persistindo, procure a gente. Belezinha? Valeu, um forte abraço, até a próxima aula, galera. Fui!